Mensagens do Evangelho. Estado de espírito. O pré-requisito necessário para se aprender a verdade. Ocorre-nos a pergunta: por que tantos cristãos aceitam essa ordem de coisas que foi criada pela inventividade humana na cristandade, sem sequer questionarem sua veracidade? Podemos também perguntar: por que a ordem de Deus na Bíblia para a adoração e o ministério passou desapercebida a tantos cristãos? A resposta está no fato de que existe uma exigência moral necessária para se compreender a verdade. Esse importante pré-requisito é encontrado em um estado de espírito. Os pontos a seguir são absolutamente necessários para quem deseja ter um estado de espírito adequado à compreensão da verdade das Escrituras. 1. Passar um tempo na presença do Senhor em comunhão com Ele. A palavra de Deus diz: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Salmos capítulo 77, verso 13. Considerando que é ali que está o caminho dele, precisamos estar ali com ele, se quisermos discernir qual é a sua vontade. Para o cristão, estar em seu santuário significa viver na sua presença, na companhia dele e em comunhão com ele. A vontade do Senhor a respeito destas coisas nos será revelada quando estivermos no secreto lugar da sua presença. Na tua luz, veremos a luz. Salmos capítulo 36, verso 9. Não existe um substituto para a comunhão com o Senhor. Este tremendo privilégio de comunhão com Ele está à nossa disposição para dele desfrutarmos a qualquer momento, pois temos livre acesso à sua presença através da oração. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Provérbios capítulo 8, verso 34. 2. Ter o desejo de praticar a vontade de Deus. A Bíblia diz que, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. João capítulo 7, verso 17. A maioria dos cristãos, se não a totalidade deles, deseja conhecer a vontade de Deus para a sua vida, mas isso não é o que este versículo diz. Ele fala do desejo de fazer a vontade de Deus, não apenas do mero conhecimento dela. Muitos cristãos passaram a vida inteira sem saber qual era a vontade de Deus para eles. Isso pode acontecer em muitas áreas, inclusive onde e como Deus gostaria que eles se reunissem com outros cristãos para a adoração e o ministério. A razão disso é que não basta ter o desejo de conhecer a vontade de Deus. A alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança. Provérbios capítulo 13, verso 4. O conhecimento da vontade de Deus é revelado àqueles que estão desejosos de fazer essa mesma vontade, custe o que custar. Quando estivermos comprometidos em fazer a vontade de Deus, Ele a tornará conhecida para nós. 3. Ter o exercício espiritual de aplicá-la a si mesmo, a fim de aprender a verdade. A Bíblia diz que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Esdras capítulo 7, verso 10 e capítulo 8, verso 21. Precisamos fazer o mesmo e sermos diligentes em buscar a verdade, examinando a palavra de Deus. Atos capítulo 17, verso 11. No livro de Apocalipse, o apóstolo João deveria tomar o livrinho, que continha a verdade dos conselhos de Deus concernentes a Cristo e sua herança na terra, caso desejasse. Ele pediu o livrinho, mas pedir apenas não bastava. O anjo lhe respondeu: toma-o e come-o. Apocalipse capítulo 10, verso 9. Isso nos mostra que a verdade não é automaticamente dada àqueles que simplesmente pedem por ela, mas sim àqueles que possuem energia espiritual para tomá-la. Isto requer diligência. A alma dos diligentes se farta. Provérbios capítulo 13, verso 4. Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Ele também falou das palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, nos estudos diligentes feitos por Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. De um modo geral, existe entre os cristãos de hoje uma triste falta de estudo pessoal das Escrituras. Alguns cristãos se apoiam tão somente naquilo que recebem como alimento espiritual do assim chamado pastor de sua igreja, ou do que escutam no rádio. Através desses meios, é muito improvável que os ouvintes recebam a verdade sobre o assunto que estamos tratando. Consequentemente, não é de surpreender que muitos cristãos não conheçam a ordem de Deus para os cristãos se congregarem para a adoração e o ministério. 4. Ter inteireza de coração para conhecer a verdade quando esta é apresentada. A palavra de Deus diz: aos retos nasce luz nas trevas. Salmos capítulo 112, verso 4. Podemos não gostar da verdade quando ela é apresentada, mas se tivermos um coração reto e honesto, reconheceremos que se trata da verdade. Alguém disse que quando a verdade nos incomoda, isso pode ser um sinal de que não estamos olhando na direção correta, pois a verdade não machuca a menos que seja preciso. Nossa única conclusão quanto à razão de muitos cristãos simplesmente aceitarem toda essa ordem de coisas da profissão cristã sem questionar é que está faltando um ou todos esses pontos. Paul Wilson costumava dizer que se existir algum impedimento à nossa compreensão de uma passagem das Escrituras, isso ocorrerá por uma das 3 razões a seguir, ou por todas elas. 1. Não lemos a passagem atentamente. 2. Adotamos uma ideia ou ensino pré-concebido do assunto, e isso está nos impedindo de enxergar seu verdadeiro significado. 3. Nossa própria vontade está no comando, portanto não queremos a verdade.